Se você fosse um dos maiores influenciadores digitais do Brasil, faturando milhões todos os meses, como você protegeria seu patrimônio? Hoje eu vou te contar exatamente como eu faria para proteger o patrimônio de Misha Menezes. Misha Menezes é uma das maiores referências do mercado de perpétuo, de ensinar a vender todos os dias infoprodutos. Não só no Brasil, mas em toda a América Latina. E apesar do sucesso todo, ele já manifestou publicamente várias vezes que prefere morar de aluguel. Eu pago 17.300 de aluguel. Mas será que isso é o melhor para proteger o patrimônio dele? Na minha opinião, não. A gente nunca sabe o dia de amanhã e proteger sempre é melhor do que não fazer isso. E a casa própria é uma das maiores garantias que se tem de continuar vivendo naquele lar o resto da vida. Por isso, a primeira coisa que eu faria seria comprar um imóvel próprio, um imóvel residencial. Isso porque a Lei 8.009/90, ela iria garantir que este único imóvel do Misha, se tudo acontecesse de errado na vida dele, ele jamais perderia. Só que eu não iria fazer uma compra normal, eu não iria comprar uma casa pronta, eu não iria comprar um apartamento de jeito nenhum. Eu compraria um lote em um condomínio fechado que o Misha ame. Por exemplo, o condomínio onde ele hoje mora, ou em algum ali da vizinhança. Lá eu iria fazer um projeto de uma mansão, com cada detalhe que eu gostasse, com cada lugarzinho específico, inclusive uma casa pronta para receber a mansão do perpétuo, que seria uma casa feita nos mínimos detalhes para mim, no caso, para o Misha. E eu faria esse projeto e financiaria esse projeto de uma forma diferente. Talvez um financiamento bancário, mas muito potencialmente via consórcio. Dessa forma, ele desembolsaria um pouco para poder construir a casa e pagaria mensalidades próximas, talvez, ao que ele já paga de aluguel. Um pouquinho mais, talvez. Mas, de quebra, teria uma valorização de 20% a 30% quando a casa ficasse pronta. Então, ele não iria pegar todo o valor e desinvestir dos investimentos múltiplos que ele já deve ter hoje para poder investir numa casa. O que ele investiria nessa casa seria basicamente uma entrada e o que ele já gasta de aluguel. O segundo passo seria segregar de forma direta o patrimônio. Eu revisaria todos os contratos sociais, revisaria e elaboraria acordo de sócios, criando, se fosse o caso, uma holding para ser sócio da empresa principal. Misha é uma figura pública. É importante que ele não esteja aparecendo diretamente nos contratos sociais. É importante que ele tenha o endereço dele protegido e que ele tenha a estrutura dele protegida. Quando cria uma holding para ser sócio da empresa que está lá na frente, a linha de frente do negócio, isso faz com que o nome Misha Menezes fique protegido. Então isso protegeria riscos jurídicos e facilitaria qualquer questão societária ou conjugal. Nesse aspecto, seria muito interessante que cada um dos sócios tivesse ali dentro uma holding, exatamente para poder evitar que discussões entre os sócios acontecessem por questões sucessórias ou por questões matrimoniais. Por mais que a relação seja perfeita, qualquer situação que fuja do controle pode desequilibrar isso. E quando a gente tem uma estrutura de holdings no quadro societário, a gente evita as discussões entre as pessoas físicas. E quaisquer discussões internas, quer dizer, do sócio, não impacta de maneira direta o negócio em si. Então essa estrutura societária, na minha opinião, ela seria totalmente revista. Depois, eu faria uma diversificação geográfica. Eu compraria ações de empresas no exterior, abriria uma offshore, adquiriria imóveis fora do Brasil, mas nada de pagar à vista. Financiar, dependendo do país, com juros baixos e alugar ou por Airbnb ou alugar pelo próprio valor do aluguel contínuo já seja o suficiente para poder conseguir custear aquele imóvel. Então, dependendo do país, quando você compra a juros baixíssimos, você dá só a entrada e aluga aquele imóvel em valor suficiente para praticamente pagar o valor da parcela. Isso faz com que você construa um patrimônio no exterior que protege jurisdicionalmente e a minha preocupação aqui basicamente é o seguinte: se alguma coisa der errada no país, se alguma coisa der errada por aqui, tem patrimônio fora, tem alguma coisa para proteger. E no caso do Misha, especificamente, o tipo de investimento prioritário que eu faria seria completamente invertido do que ele faz na prática. Se ele vive
do mundo digital, o meu tipo de investimento seria imobiliário. Exatamente, porque se o digital acontecer alguma coisa, e vamos lá, quem hoje mexe com digital está vinculado a Meta, a Google, a TikTok. E se tem algum problema com alguma dessas plataformas, algum tipo de problema contínuo, como que fica? Por isso que a proteção imobiliária, no caso de quem mexe com digital, é extremamente interessante e relevante. E existe um bônus de investir, por exemplo, nos Estados Unidos. Se houver um investimento em imóveis dos Estados Unidos, isso é um passo muito rápido para abrir o caminho para o Green Card. Então essa questão do investimento, para mim, imobiliário é muito forte. O foco do Misha é digital, repito, e toda proteção patrimonial exige diversificação. Por isso, imóveis. Mas além de imóveis, eu investiria também em outras coisas. Obra de arte, ouro, ativos não tradicionais para proteger contra oscilações do mercado digital. Por fim, o legado. Eu criaria, no caso do Misha, uma fundação, escreveria um livro ou faria um planejamento sucessório agora, mesmo sem filhos, como é o caso do Misha ainda. Isso fortalece a mentalidade de que a riqueza é para gerações futuras, criando um ciclo virtuoso de prosperidade. Quando a gente tem a mentalidade de criação de legado, a gente tem um ciclo virtuoso de prosperidade. Veja, as grandes empresas, os planejamentos não são para os próximos 2, 3 ou 5 anos, são para os próximos 10, 20, 30, 50 anos. Proteger patrimônio não é só sobre evitar perdas, é pensar no futuro, multiplicar e deixar legado. Então, no caso do Misha, eu me preocuparia em um primeiro momento ter um imóvel próprio residencial. Isso serve para você também. O aluguel, ele é muito legal, mas o imóvel próprio de moradia, ele é essencial como proteção de vida, sobretudo para alguns casos que isso pode se tornar um problema extremamente grave. Então, o imóvel residencial se torna essencial. Segundo, diversificando investimentos fora da principal área de atuação, que é o digital. Então eu investiria fora da área de atuação, por exemplo, imobiliário, obras de arte e outras coisas mais. E o outro ponto é a multiplicidade jurisdicional, investindo em outros países, seja com contas internacionais, seja comprando ações de empresas internacionais, seja investindo em imóveis no exterior, que seria a minha opção no caso do Misha, exatamente pelo mercado dele ser um mercado digital e ele precisar de uma base, mas faria a compra desses imóveis de uma forma em que o pagamento dela, o grande custo desses imóveis, se desse pelo próprio aluguel. E por fim, o último ponto que eu faria seria o legado, a preocupação com o legado. Isso é o que eu faria com o patrimônio do Misha. E provavelmente grande parte do que eu disse serve para você. Agora me conta, qual dessas estratégias, se você estivesse no mundo digital, você aplicaria? E se você quer saber mais informações de como proteger o seu patrimônio, aqui aparece uma playlist com várias estratégias que já apliquei ao longo dos meus 20 anos atuando para vários empresários, vários empreendedores de diversos ramos diferentes. E aí, obviamente, se você não quiser perder o teu patrimônio, não deixa de se inscrever. O link está logo aqui. Te vejo no próximo vídeo.